2 meses. 2 meses. E ela contou com o olho cheio de lágrimas, né? Então, olha os impactos que isso pode trazer para nós, mulheres. Sim. Eu acho que quando a gente fala sobre esses processos, a gente precisa entender que são coisas que vão acontecer conosco, que acontecem, né, conosco, e aquilo dali ele vai começar a fazer parte da nossa vida. Toda vez que essa pessoa for ao banheiro, ela vai se preocupar. Na verdade, agora, quando você for ao banheiro, quando ela for ao banheiro, quando ela for ao banheiro, quando eu for ao banheiro, eu vou me preocupar. Porque a gente vai se colocar no lugar dessa pessoa e eu vou entender que nem no banheiro de um posto eu posso estar segura. E nem na companhia do meu marido. Né? Agora, tem casos também, já que a gente está falando desse tipo de filmagem, ambientes como o banheiro, provador de loja, se a gente jogar na internet, tem loja aí que tem câmera também escondida. O que a lei diz a respeito disso, Laila? Não pode, né? É uma invasão grande de privacidade, de utilização de imagens pessoais. Isso jamais pode acontecer. E as lojas podem ser responsabilizadas, as empresas podem ser responsabilizadas. Algo que eu acho interessante de trazer, você perguntou sobre o porquê que isso ainda acontece. A lei é muito nova também da importunação sexual. A lei Maria da Penha, apesar de não ser nova, ela está em constante atualização. Então, é muito importante que a sociedade conheça. Por exemplo, nós temos projetos de leis municipais aqui no estado que prevêem que os ônibus municipais e estaduais venham com a placa informando sobre ser crime a importunação sexual. O combate, o diálogo, o falar, discutir, debater sobre esse tipo de situação também é muito importante, não só para a vítima, mas para quem em algum momento conviver, ter essa experiência e poder também se posicionar, porque é importante para vítima, por exemplo, a Larissa, que ela também possa se sentir acolhida e fortalecida nessas horas, né? E não passar por isso sozinha. Mas sim, as lojas, elas não podem fazer isso, isso é completamente indevido e pode gerar um processo de dano aí grande, até multa também. Olha só o comentário, gente, da Rosângela Fernandes. Realmente, ninguém ajuda a gente. Eu já passei por isso dentro do ônibus, o rapaz ainda se masturbou, ele terminou o ato e aí quando ela sentiu, gente, tudo, né, assim nas pernas dela, ela falou que é impossível esquecer o que aconteceu. É nojento a gente pensar nisso e pensar, mais uma vez, o que ela colocou, que ninguém ajuda. E tem mais comentários aqui. A Sheila Silva também fala, comigo já aconteceu de eu estar sentada na cadeira da janela, o indivíduo sentar no corredor, colocar a bolsa de viagem na perna e aí tirar o seu órgão, misericórdia. E ela entrou em desespero. Não vou nem concluir o que ela falou. Também tem comentários aqui da Antônia Mota, ela fala, boa tarde, Roberta, nós mulheres sofremos assédio até dos vizinhos, gente. Ela tinha um vizinho que fazia gestos obscenos de cima da laje dele. E aí fechava a janela toda vez que ele fazia, né, esses gestos obscenos, que era de frente para a laje dele. Ou seja, uma pessoa que sabia ainda do contexto familiar ali, se ela era casada, se ela não era, se ela tinha filho, se ela não tinha filho, ele não estava nem aí. Pessoas com esse perfil não se importam com nada, Sátina, nem com o fato, igual a Laíris ali, né, nem com o fato do marido dela estar ali do lado de fora. Não se importam, né? Porque acreditam na impunidade. Mas uma coisa que você trouxe, né, dentro desse contexto que a gente está trabalhando, é a questão da pessoa que foi entendida como um transtorno, como louca. E aí a gente olhou uma para a cara da outra aqui e falou meio assim, não, mas se tem algum transtorno, a gente tem que trabalhar com uma pena direcionada à questão da saúde mental, da doença mental. Então, mesmo que a gente esteja falando de um transtorno, como é normalmente colocado pelos advogados de defesa desses sujeitos quando há denúncia, a gente também tem uma previsão de tratamento penal para essas pessoas. Então, calma lá também, gente. Então, vamos colocar os pingos nos is aí. Exatamente. Porque não pode ser a torta e a direita e nem sair dando desculpinha esfarrapada. Exatamente. Desculpa, falei. Não dá pra gente... não dá pra... Isso não desce, né? Não desce. Obrigada pela participação de você. Obrigada mais uma vez, viu, Larissa, pela sua participação. Obrigada a vocês. vocês. Esse detalhe na sua vida que tanto te incomoda, mas que tem uma missão ainda mais importante, que é alertar as mulheres, que a gente não pode calar para um caso como esse, viu? Obrigada, doutora Laila. Obrigada também, Sátina.
E agora a gente vai falar do caso da morte dos 2 policiais em Cariacica. Tem novidades sobre os depoimentos dos acusados de matar os PMs. Vamos ao vivo com a Suelen Araújo, ela vai trazer mais informações pra gente. Boa tarde, Suelen. Ei, Roberta, muito boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Nós tivemos acesso hoje pela manhã aos depoimentos que foram dados pelos 4 suspeitos do crime. É importante a gente relembrar que, segundo a polícia, esses 4 criminosos têm algum tipo de parentesco. A Luana, ela é casada com o Eric, que é pai da Érica e sogro do Eduardo Bonfim Meirelles. No depoimento, o Eduardo Bonfim foi o único que confessou ter atirado contra os policiais. Ele disse que atirou porque os 2 soldados teriam sido agressivos durante a abordagem, então o Eduardo contou que disparou pelo menos 15 vezes. Ele disse que não tinha a intenção de matar os 2 soldados e que só soube que os 2 tinham morrido horas depois do crime. Eduardo foi encontrado pela polícia em um motel de Cariacica. Ele estava ao lado da Érica. No interrogatório, a Érica contou que ela não pegou nenhuma arma dos policiais e que também não teria efetuado nenhum disparo. Contou como tudo teria acontecido, segundo a versão dela. Ela disse que estava na casa do pai, do Eric, quando ela teve uma briga com o namorado Eduardo. Ela teria decidido ir para casa, pedido ao pai que levasse ela até a residência. O pai acabou ali atendendo o desejo dela e quando eles passaram pela rodovia leste-oeste, teriam visto um carro com 4 ocupantes. A Érica contou que naquele momento ela disse para o pai, que dirigia o carro, que era para ele parar porque eles precisavam ajudar aquelas pessoas. A Érica contou que então desceu ao lado do Eduardo e o Eduardo, que estava, segundo ela, alcoolizado, teria agredido os 4 ocupantes do carro que estava quebrado. A Érica contou ainda que viu quando a polícia militar chegou, no caso o soldado Ferrani e também o Celine, e ela acabou ficando nervosa. Quando percebeu, o Eduardo já estava no carro com uma arma apontada para a cabeça do Eric, dizendo que era para o Eric fugir daquele local, ir para um terreno baldio. O Eric, no depoimento, disse que acabou obedecendo porque ele ficou ali com medo, se sentiu intimidado e então ele disse que a Érica, a filha dele, o Eduardo, desceram nesse terreno baldio logo quando a polícia chegou. O Eric contou que permaneceu no carro ao lado da Luana e ele não viu ali o momento exato dos disparos, já que teria se escondido no carro durante o tiroteio. O Eduardo contou durante o depoimento que ele disparou essas 15 vezes e que não sabia que os policiais tinham morrido, que ele só queria mesmo fugir e não voltar de jeito nenhum para o presídio. Por que a gente está falando sobre esse detalhe de voltar para o presídio? É que, segundo a polícia, o Eduardo Bonfim Meirelles era foragido da penitenciária. Ele teria fugido do presídio em 2021 e desde então ele era procurado pela polícia. Acabou sendo encontrado depois desta ocorrência. A polícia disse que investiga todas essas versões, a versão dada pela Érica, pela Luana, também pelo Eric e pelo Eduardo. Lembrando que o Eduardo, Roberta, quando foi preso, primeiro ele deu um nome falso, falou que se chamava Marcelo. A polícia disse que acabou descobrindo que na verdade não era Marcelo, era Eduardo. No depoimento, o Eduardo disse ainda que namorava há cerca de 3 meses com a Érica e que ela sabia que ele usava um nome falso de Marcelo. A Érica rebateu essas acusações, disse que não sabia que o Marcelo, na verdade, chamava Eduardo e que tinha um relacionamento há cerca de 1 mês com o Eduardo. Ela contou também que teria sido obrigada a fugir com o suspeito e que ela sabia que seria presa. O casal foi preso no motel de Cariacica durante um cerco policial. A polícia disse que conseguiu chegar até a Érica e ao Eduardo após uma denúncia anônima. Alguém ligou para a polícia e disse que o casal estava neste motel. Os policiais montaram um cerco e viram quando Eduardo e Érica saíram pela garagem em direção à saída do motel, tentando escapar. Um policial acabou abordando os dois levantaram as mãos, não ofereceram nenhuma resistência. O Eduardo logo contou que haviam 2 pistolas na mochila da Érica. A polícia disse que abriu a mochila, encontrou uma pistola de numeração raspada e também a pistola de um dos policiais. Ainda nessa abordagem, o Eduardo confessou que no quarto do motel havia mais uma pistola. Os militares foram até esse quarto e encontraram uma outra pistola que pertence à Polícia Militar do Espírito Santo. O Eduardo disse que ele sozinho conseguiu ali roubar essas 2 armas e que a Érica não tinha participação no roubo das armas e também não tem participação nos disparos que foram feitos, segundo ele, exclusivamente pelo Eduardo.
Eduardo.